Eu quero apresentar essa palestra, esse tema da manhã, que é o tema é Desafios Presentes na Relação das Secretarias de Educação com as suas escolas nas redes municipais de ensino do Estado de São Paulo. Quem vai nos brindar com esse tema e conversar com a gente é a Paula Lozano, que está aqui do meu lado. É pedagoga, doutora em Política Educacional pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, mestre em Educação Comparada pela Universidade de Stanford, também nos Estados Unidos, pós-doutoranda no Centro de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas de Educação da Faculdade de Educação da USP, na área de Práticas de Ensino e Política Educacional Comparada. Ela trabalhou para a Secretaria Municipal de Educação de Diadema, com a Fundação Lehman, com o SEMPEC, a Fundação Vitor Tivita e com o Escritório Regional de Educação da Unesco para a América Latina e Caribe, em Santiago, no Chile. Então, é com muita alegria e satisfação que a gente passa a palavra para a Paula. Primeiro, eu queria agradecer o convite feito pelo Gustavo, pela Sara, em nome da Oficina Municipal, para conversar com vocês. Agradecer também a confiança do Itaú Social no meu trabalho, né? Já não é a primeira vez que eu participo de atividades do Itaú Social, e também do SEMPEC. Né? Contar para vocês que eu participei como formadora da primeira versão do Melhoria, na região noroeste do estado. Eu acredito muito nesse programa e foi um prazer, e uma das razões pelas quais eu aceitei estar aqui também foi... Eu acredito muito nesse processo de formação das secretarias de educação e da gestão municipal. Né? Queria dizer que eu sou pedagoga, fui professora, né, de ensino fundamental, fui professora universitária, hoje sou pesquisadora na Faculdade de Educação. Então, é com muita humildade que eu trago a contribuição das pesquisas e dos estudos para colaborar com vocês. Né? Eu sei que é mais fácil falar do que fazer, então eu quero que vocês entendam a mensagem como uma contribuição, e não como alguém que estudou e veio aqui dizer o que vocês têm que fazer. Né? Então, acho que é importante ficar claro. Eu estudo política educacional, me interessa muito a implementação da política, e também uma outra área de estudo minha é a educação comparada. Como que outros sistemas de educação no mundo têm desenvolvido suas políticas educacionais. Então, à luz um pouco do que eu pesquiso, eu preparei essa apresentação aqui para vocês. Então, basicamente, eu vou falar um pouco do contexto desses desafios, falar de gestão municipal, de mudança educacional, gestão escolar, e alguns exemplos de como a gestão municipal pode apoiar e fortalecer a gestão escolar, e colocar algumas questões para discussão com vocês. À tarde, vai ter uma palestra que é complementar à minha, que é um outro exemplo, um exemplo que vai ser muito mais aprofundado em termos de detalhamento de como essa política aconteceu, que vai ser apresentada pelo Davi Pitombeira, que trabalhou no estado de Goiás, né, na implementação de uma política de gestão. A primeira, queria falar um pouco assim, qual que é o contexto, né, para a gente estar aqui hoje, diretores de escola e gestores municipais preocupados com essa relação. Né? A gente tem uma característica do nosso federalismo, da escolha que o Brasil fez e que nenhum outro país do mundo fez, é importante que a gente entenda isso, que faz do nosso caso um caso bastante único, que a gente inclusive utiliza a expressão federalismo brasileiro para se referir a ele, que é a ideia de que os entes federados são autônomos, né? E que o município ele é autônomo com respeito ao Estado. E o Estado é autônomo com respeito à União, e o município é autônomo com respeito à União. Então, esta opção de arranjo federativo, que é diferente, por exemplo, de outros países federativos, como os Estados Unidos, onde o município ou o distrito, né, ou county, está subordinado ao Estado, num conjunto de políticas. Ele não é autônomo com respeito ao Estado num conjunto de políticas. A gente definiu a autonomia do município com respeito a políticas, por exemplo, no caso da educação, plano de carreira, contratação de professores, estabelecimento de currículo, calendário,
de coisas mais simples a coisas mais complexas. E a gente, ao estabelecer essa autonomia dos entes federados, a gente disse, bom, mas eles têm que se relacionar. E como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso por meio do que a gente chamou de regime de colaboração, que eu não preciso falar para vocês, né, da dificuldade que é implementar isso. Eu só vejo a cabecinha balançando. Na prática, você, diretora de uma escola municipal, que passa o seu aluno para uma escola estadual, a dificuldade desse diálogo é imensa. É quase como se fossem dois mundos totalmente diferentes. A lei, ela pensou que, ao a gente estabelecer esse regime de colaboração, a gente pudesse criar esse diálogo e essa ponte entre os entes federados, coisa que é muito difícil, e ele é especialmente difícil, gente, eu diria para vocês, no estado de São Paulo. Tá? Ele é bastante... Tem alguns estados que conseguiram fazer uma relação um pouquinho melhor. E parte dessa dificuldade tem a ver com o processo de municipalização, que eu também volto, imagino que vocês, eu não estou falando nenhuma novidade aqui, que no estado de São Paulo aconteceu de maneira muito mais abrupta e rápida do que ele aconteceu em outros estados do país. Portanto, a gente teve uma mudança no perfil das redes municipais muito rápida. E muitas vezes o município não se sentia preparado para a municipalização, mas ele foi obrigado, eu não vou entrar na discussão da municipalização aqui, mas em alguns momentos ele se sentiu obrigado e a fragilidade daquela rede não importava naquele momento, porque ela teve que assumir um conjunto de escolas que ela não tinha até aquele momento. Ensino fundamental, por exemplo, né? Várias redes municipais no estado de São Paulo, diferente de outros estados do Brasil, só tinham educação infantil. Então, ela assumiu uma tarefa que muitas vezes ela não estava preparada para assumir, né? E principalmente isso foi sentido pelos municípios pequenos, né? E eu sei que aqui na região tem vários municípios pequenos que não tinham nem infraestrutura. Muitas vezes o secretário de educação ou o gestor da educação, o dirigente de educação, era um diretor de escola que dividia. Ele era da educação e, ao mesmo tempo, ele cuidava da escola. E ele, de repente, se viu numa tarefa de fazer a gestão de um conjunto de escolas em rede. Então, esse contexto trouxe um dos primeiros desafios para vocês, né, que eu não estou mais gerindo só um modelo de educação, só a educação infantil, só um nível de ensino. Eu não estou gerindo um conjunto pequeno de escolas, mas eu aumento o conjunto, aumento a diversificação desse conjunto e eu tenho que fazer isso em rede. Eu tenho que pensar uma política para toda a rede. Deixa de ser só para a minha escola e passa a ser para a rede como um todo. E que tem que englobar a rede municipal, e que tem que englobar a educação infantil, fundamental, e que tem que pensar esse regime de colaboração, porque caiu na mão do secretário municipal. Ainda que o regime de colaboração, a tarefa é do Estado, mas quem assumiu essa tarefa, até por uma questão de estar presente no território, foi o secretário municipal. Então, trouxe um desafio, que é como que eu faço essa gestão? O que é essa política única? Como que eu faço todo mundo andar junto? Esse primeiro desafio foi colocado. E um segundo, o papel do diretor nessa política. Veja, você diversifica, você amplia, e aí você tem um ator fundamental, que está entre você, secretário, você, gestor, e o aluno, a família, que é o diretor de escola. Como disse o Gustavo, um cogestor dessa gestão municipal. Mas como que eu transformo ele num cogestor? Essa é uma questão complexa, né? Quem estuda ciência política destaca muito o papel do que eles chamam de burocracia do nível médio. Você tem o nível da rua, burocracia que não é palavra feia, né? Entendendo a burocracia como aquele que está implementando uma ação pública. Então, não é um sentido pejorativo. Você tem o professor, que é considerado um burocrata do nível da rua, ele é um funcionário público que lida diretamente com o público-alvo, né, que é o aluno e o pai, o munícipe. Você tem o formulador da política, que é o secretário de educação, que está distante, e você tem alguém que fica no meio do sanduíche, que ele, de vez em quando, ele tem que atuar como
burocracia do nível da rua, ou seja, o contato dele é direto, mas ele também tem que fazer o meio de campo entre a gestão municipal e essa ponte, né? Como estão me falando aqui. Então, cada vez mais a ciência política tem olhado para esse ator como um ator fundamental para a realização, né, da política pública. A Patrícia falou um pouco sobre isso na apresentação dela. Dado esse contexto e dado esses desafios, né, quando vocês sentem que tem na mão aí a gestão municipal, a gente tem que analisar, né, qual que é o papel, né, dessa gestão ou desse gestor, né? Primeiro, ele ocupa um papel de liderança, por ter sido colocado nessa posição. Muitas vezes ele já ocupava, né? Estavam descrevendo a Regina aqui, quer dizer, quando ela vira secretária, ela já é uma liderança no município dela, né? Ela já é uma liderança no município dela, mas agora ela tem oficialmente o papel de ser líder aí de um movimento ou de uma política educacional. Então, o que a gente observa nos municípios, né, são duas características, uma bastante positiva, que é a que eu falei agora. O fato de que, na maioria das vezes, o gestor municipal, essa liderança, é alguém que vem da rede, é alguém que é da cidade, alguém que conhece profundamente o contexto. Mas um problema que pode ser derivado, não diz que é automático, mas que pode derivar do fato dessa liderança ser uma liderança local, é o fato de que a tendência dela ficar no automático é muito maior do que ela fazer alguma coisa inovadora, né? Então, a tendência dela manter as coisas como estão, digamos assim, né? Então, se o foco é a merenda, vai continuar sendo a merenda. Se o foco é o transporte, vai continuar sendo o transporte. Estou dizendo que sempre é o caso. Estou dizendo que a gente tem um lado bom e um lado ruim dessa liderança. Essa liderança, portanto, para poder sair desse estado de inércia em que ela vai seguir fazendo o mesmo, né, ela tem que ter um plano de ação. E um exemplo desse plano de ação seria o Plano Municipal de Educação, né? Uma carta de intenções, né, que diz, bom, é por aqui que a gente vai, e eu vou liderar esse caminho, né, junto com a equipe, etc. e tal. Vou falar sobre isso. Mas entenda aí o peso e a responsabilidade, quem aqui é secretário sabe, né, que tem você ser o líder dessa transformação. Bom, um bom plano, não é nenhuma novidade também, ele necessita de um bom diagnóstico. Se eu não sei do que eu estou falando, a tendência de eu encontrar o remédio errado ou de usar o remédio errado é bastante grande. Então, um bom diagnóstico, eu sei que vocês trabalharam bastante em cima dele, ele é fundamental. Um bom diagnóstico do seu município, né, no caso dos diretores, um bom diagnóstico aí da sua escola. Uma outra característica importante, né, e que tem que estar no horizonte aí desse gestor, é um conjunto de metas, né, que diga para ele assim, onde que nós vamos chegar? Que mostre, né, nessa carta de intenções aonde você quer chegar. Ela não pode só ser uma carta de princípios e de valores. Olha, nós acreditamos na gestão democrática. Tá bom, qual é a sua meta para isso? Você vai formar conselhos? Quantos conselhos? Qual a porcentagem de conselhos que vão estar funcionando no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano? Então, a meta é a realização desse objetivo maior que você tenha, seja ele um princípio, seja ele um passo para alcançar esse princípio. Mas para que esse líder consiga mover uma rede, gente, inteira, né? Porque, veja bem, ele está no nível... lá no nível de elaborador de política, né? Ele está aqui, ele está distante, por menor que seja o município, não importa que tenha 3 escolas no seu município. Vocês sabem que o secretário não está lá no dia a dia, então é diferente. Claro que quanto maior a rede, mais vai se complexizando esta relação.
você precisa de um consenso. As pessoas não vão se mexer, eu vou falar um pouco sobre a ideia de mudança educacional. Vocês aqui nessa sala não vão se mexer, os professores de vocês não vão se mexer se eles não acreditarem naquilo. Não adianta, não adianta. Né? Então, assim, a gente já sabe as pesquisas, né? Vocês já sabem pela experiência de vocês, quando a gente olha as pesquisas de reforma em educação, a gente observa isso também, que não existe algum país, estado, cidade, que tenha feito uma transformação, uma mudança, não uma reforma, por isso a diferença entre a palavra mudança e a palavra reforma, porque reforma é um decreto, você vai lá e fala, agora vai ser assim, você manda um ofício para a escola. A mudança é a crença de que aquilo precisa acontecer para que a gente chegue na nossa meta, porque eu acredito naquela meta. Então, isso necessariamente pressupõe um consenso mínimo, que não significa uma assembleia cada dia para decidir tudo. Não é isso que eu estou falando. Mas você tem que envolver as pessoas, elas têm que sentir que elas são parte daquela decisão. Elas são convencidas de que aquele é o caminho. Então, a gestão democrática não é um luxo, ela não é uma coisa assim, eu gosto, eu não gosto. Ela é parte importante do processo, do sucesso do processo. Né? Então, entender isso. O que não, volto a dizer, então a gente vai ter que definir como que esse processo vai ser, ele vai ser participativo, e eu entendo que vocês passaram por isso na elaboração do Plano Municipal de Educação. Eu já vi em muitas cidades, gente, tem que ter um plano? Então, falaram lá, o MEC mandou um negócio lá que tem que ter um plano, né? Tem gente que vende plano, pronto, 15 mil. Já faz tempo, na época que eu estava no Melhoria, custava aqui, deve ter aumentado o preço no mercado. E eu lembro um município que comprou um plano de uma figura assim, e o cara nem se deu o trabalho de trocar o nome do município, aquele encontrar e substituir, e aí aparecia o nome de outro município no plano. Gente, vergonha total. Né? Quer dizer, isso é reforma, isso não é mudança. Então, assim, aquele município ele não acredita que se todo mundo está no mesmo barco, acredita naquela meta, a gente consegue mover a educação. Ele acha que a reforma são passos burocráticos que a secretaria tem que cumprir. Mas quais são os desafios se a gente acredita, veja bem, que só dessa maneira eu vou obter o sucesso em termos de fazer com que a minha rede se mova na direção desejada, né? Voltando a dizer, quais são os desafios que estão colocados? Eu volto a falar para vocês, porque o plano municipal, ou essa vontade de se mover numa determinada direção, que todas as crianças aprendam, que não tenha nenhum aluno fora da escola, que não tenha mais analfabetismo na sua cidade, tudo isso é uma carta de intenção, é uma vontade política, um desejo dessa rede. Mas eu preciso trazer isso para o concreto. Né? E vocês que são diretoras de escola sabem que se não botar lá no concreto, virou palavras ao vento. Né? Palavras ao vento. Então, a gente tem que conseguir, a partir dessa carta de intenção, elencar a prioridade para cada período. Bom, essa é uma carta de intenção para 10 anos, meu plano para 5. O que eu vou fazer em cada ano e qual vai ser a minha prioridade em cada ano? Para eu, de fato, garantir a mudança. Eu vou falar um pouquinho sobre ela. Né? Não é, não, eu faço um plano, eu faço isso, eu vou fazendo cheque assim, mas, na verdade, eu não construí nenhuma dessas políticas. Eu tenho que conseguir, a partir das metas que são gerais, eu vou construir a gestão democrática, especificar o que é isso. O que significa isso na minha cidade? Significa uma assembleia para decidir tudo? Não, claro que não. Não, então significa o quê? Porque eu não sei do que você está falando, você não sabe o que eu estou pensando. Né? Então, a especificação de cada meta é fundamental. Mas não é suficiente. E a gente tende a parar aí. A gente tende a parar na especificação da meta. Detalhamento da meta. A gente tem que ter um plano de implementação que envolvam os recursos e os processos dessa mudança, dessa reforma, dessa política. Eu entendo que a segunda parte aqui do trabalho que vocês vão fazer com melhoria está levando em consideração isso. Quer dizer, você tem o Itaú Social,
organizou uma publicação onde tenta especificar esses processos. O Davi vai falar um pouquinho também da experiência de Goiás, onde parte do trabalho era esse, né? Esse estabelecimento desse plano de implementação. Mas aí a gente ainda tem mais um desafio. Porque, veja bem, uma coisa é você convencer todo mundo que não pode ter analfabeto na cidade. Ninguém vai ser contra, certo? Não, eu acho ótimo que tenha. Não, ninguém vai falar isso. Ninguém vai dizer que a criança não tem que aprender. Todo mundo acha que ela tem que aprender, não é? Agora, como que, depois que eu especifico e digo o que cada um vai ter que fazer para aquilo acontecer, eu volto lá e convenço o cara a fazer? Veja, são dois convencimentos diferentes aqui, né? Então, o convencimento da implementação do plano passa pelo convencimento político, eu acredito que todas as crianças têm que aprender, mas passa também por convencer todo mundo, os atores, de que aqueles passos que você disse que tem que acontecer para aquilo, né, para dar certo a meta, são os passos que têm que ser dados. Então, você tem que acordar o princípio mais geral e o processo de implementação também. E aí, gente, o diretor da escola é o ator-chave. É nesse momento porque é ele que está lá, no dia a dia, da implementação da política. É ele que é o líder. Se o secretário e sua equipe têm um papel de liderança nesse plano mais geral, nessa carta de intenções gerais, que é fundamental e sem ela não dá nem para começar a trabalhar, o diretor ele é fundamental nesse plano de implementação. E aí a gente tem que esses atores têm que estar capacitados para a tarefa. Não dá para deixar eles se afogarem e falar, agora o problema é seu. Só vou colocar uma placa do IDEB lá e você se vira com o resto. Não. Eu preciso capacitar esses atores que são importantes para poder fazer com que o processo de implementação ocorra. Tá? Então, antes de seguir um pouco falando da gestão escolar, eu queria falar de uma ideia e de um autor que eu gosto muito. Ele é um canadense, ele está traduzido para o Brasil, para o português, o Michael Fullan. O livro chama O Significado da Mudança Educacional. Está aqui embaixo, é da Artmed. Tá? Não é um livro muito barato. A Artmed tem livros bons, mas são caros. Acho que custam 60 e poucos reais. Ele é alguém... O Michael Fullan é um intelectual canadense, mas ele também é alguém que implementou uma política pública no Canadá, especificamente em Ontário. Né? Então, ele é alguém que consegue ter as duas visões. E esse é o papel que eu quero ter, gostaria de ter, né? Como alguém que faz pesquisa e está na universidade. Conseguir enxergar os dois lados. Né? Então, uma frase que ele fala no livro, que eu acho que vocês conseguem entender todo o significado dela: mudar algo em educação é tecnicamente simples, mas socialmente complexo. Tecnicamente simples, porque se você tiver a maioria na Câmara, né, veja bem, tem o partido lá do prefeito, você compra um plano, 15 mil, sei lá, aumentou, está 20, 25, barato, né, vamos combinar para o quanto custa a educação. Aí você vai lá, avisa o líder lá do teu partido, do partido do prefeito, que é para aprovar aquilo. Simples. Agora, socialmente complexo, porque para que aquela mudança de fato ocorra, eu preciso de um conjunto de pessoas convencidas daquilo. Senão, virou para empoeirar lá a estante da Câmara. A mesma coisa vale para o projeto político-pedagógico. É mais simples escrever do que envolver as pessoas e fazer ele acontecer. É disso que o Michael Fullan está falando quando ele fala de um processo socialmente complexo. E ele está interessado mais do que nada em mudanças em larga escala. Ou seja, não como que eu mudo uma sala de aula, uma escola, mas como que eu mudo um conjunto de escolas. No caso de vocês, como que eu mudo um conjunto de escolas de um conjunto de municípios? Como que eu faço todo mundo avançar? É muito mais difícil. E o desafio é diferente do que fazer só uma escola avançar. Não quer dizer que seja fácil fazer uma escola avançar. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que é mais complexo você conseguir fazer com que todos avancem. Né? Então, o que ele diz é o seguinte: qualquer mudança em larga escala, que envolve um conjunto muito maior de pessoas e de atores,
precisa de um significado compartilhado, que é aquela visão, né? Então, eu preciso de uma mudança do indivíduo para poder mudar o coletivo. Então, porque a mudança na educação precisa de uma mudança do indivíduo e do coletivo, ela é intrinsecamente difícil de fazer. É uma das coisas mais difíceis que tem. Quem fala que é fácil, está falando da tecnicamente simples, né? Um exemplo, gente, que é clássico, eu dou para os meus alunos na minha aula. Progressão continuada. Tá? Esse, para mim, é um exemplo clássico, né? Se eu não convenço o professor de que eu estou falando de uma coisa diferente, de que ele tem que mudar a visão que ele tem do aluno, a visão que ele tem da avaliação, a visão que ele tem do aprendizado, não adianta, eu não vou implementar, de fato, a progressão continuada. Então, ela é tecnicamente simples, porque mandam avisar vocês não, né, no caso mais específico da escola estadual, que não pode reprovar ninguém. É simples, né, só não reprovar ninguém. Tecnicamente, você chega no final do ano, bota, todo mundo aprovou. Mas ela é complexa, porque para ela acontecer de fato, ela precisa de uma mudança de cada professor. Veja, uma mudança radical. Então, uma reforma que necessita de uma mudança radical de cada indivíduo se transforma numa reforma difícil. E o que o Michael Fullan fala assim, então a gente só vai atrás da reforma fácil? Não, as melhores sempre são as mais difíceis. As melhores reformas em educação sempre são as mais difíceis. Então, não funciona você procurar uma reforma fácil, porque você vai deixar de fazer o que é importante, né? Então, uma mudança, portanto, ela precisa de um desenvolvimento de significado em relação a uma nova ideia. As pessoas têm que acreditar naquela nova ideia. Será que os professores acreditam que todo mundo pode aprender? Será? Essa é uma primeira pergunta. Será que os professores acreditam que a culpa pelo não aprendizado não é do aluno? Se eu não consigo se eu não trabalho nesse novo significado, eu não vou conseguir implementar essa política, né? Então, essa é uma outra e por isso que o Fullan diz, uma boa ideia é 25% de uma boa política, 25 só. 75 é a implementação da ideia. Então, ter uma boa ideia é ótimo, é importante, tem que ter, porque ideia ruim, bem implementada, é péssimo, né, gente? Vou dar exemplos aqui. Mas uma boa ideia com uma implementação ruim também é péssimo. Volto ao mesmo exemplo, o exemplo da progressão continuada. Essa ideia hoje, no estado de São Paulo e em vários outros estados do Brasil, se transformou na vilã da educação. Veja, uma ideia, como ideia, quem é contra essa ideia de que o aluno aprende, todo mundo aprende, que ele tem diferentes ritmos? Estamos falando da ideia, não estamos falando que as condições não estão dadas, etc. e tal. Então, se eu não implemento essa ideia direito, não dou as condições, não capacito, não crio as etapas e os processos, as pessoas vão combater a ideia, que é isso que a gente tem feito. Então, tem que ter muito cuidado nessa relação entre a ideia e a implementação da ideia. Eu não vou falar sobre isso, esse é um modelo que o Fullan dá para a gente analisar uma política, né? Então, ele fala, olha para as características dessa mudança. Ela é difícil? Ela é clara? As pessoas entendem essa mudança? Por exemplo, a progressão continuada. Se você pergunta para o professor qual é a política, ele vai dizer assim, gente, eu estou generalizando, tá? Não pode reprovar ninguém. Veja, a política não é essa, mas essa é a mensagem que chegou. Então, a clareza com respeito à política não foi boa na implementação dessa política, né? Será que ela foi necessária? Será que os professores acreditavam que essa era a coisa mais importante que tinha que acontecer naquele momento na escola? Então, trabalhar com essa necessidade é importante. A complexidade, quanto mais complexa uma política, mais difícil de implementar. Eu não deixo de implementar, mas eu levo em conta isso. E eu digo, gente, tem que ser por etapas. Gente, não dá para ser assim. Vamos devagar, vamos trabalhar. Então, ele dá esse modelo para a gente
para a gente poder analisar a política que a gente quer implementar e pensar nesse processo de implementação. Então, voltando aqui, eu fiz esse parênteses para falar da complexidade, e eu já disse que tem um ator aqui que é fundamental na implementação, no processo de implementação, que é 75% da política, que é o diretor. Então, vamos ver o que ele está fazendo, né? Vocês ajudaram a fazer um levantamento aqui local, e nós temos um levantamento nacional que foi feito pela Fundação Vitor Tivita e o Instituto Paulo Montenegro em 2010, onde eles perguntaram para uma amostra de professores em todo o Brasil, diretores, desculpa, como eles distribuem o tempo de trabalho deles, né? Então, deu o que eu acho também que vocês já esperariam que desse. Muito tempo dedicado a questões administrativas, principalmente o vilão número 1, substituição de professor. Vamos ver se aqui deu a mesma coisa. Pouquíssimo tempo dedicado à gestão de aprendizagem e acompanhamento do trabalho dos alunos. Tá? Em termos de disciplina, o diretor se envolve. Né? Então, aqui 89% dizem que todo dia eles ficam preocupados se o aluno sai da sala, mandar de volta, o que está acontecendo. Mas pouco envolvimento com o aprendizado, com o que o aluno está aprendendo. Né? E também, no caso, os diretores brasileiros são disponíveis, bastante disponíveis para receber os pais. A maioria também, todo dia, tem conversa com o pai. Então, a abertura para a comunidade é presente um pouco no... Vocês responderam um questionário quando vocês se inscreveram. Eu pedi para a Sara enviar. Eu peguei o mesmo questionário que foi usado na pesquisa da Vitor Tivita, para a gente ver o que os diretores do Codivar, esses atores que são tão importantes na implementação do Plano Municipal de Educação, das metas ambiciosas que vocês levantaram, o que eles estão fazendo, né? Então, quando pergunta assim, você faz, no geral, os diretores fazem todo dia? Se preocupa com a merenda? Não, né, gente? Mentira. Merenda, mobiliário, se tem cadeira para todo mundo sentar, se não falta nada, se não está quebrado. Questões administrativas, limpeza da escola, atendimento aos pais, ficar no portão, garantir a entrada e a substituição de professores, que também apareceu, aí vocês vão ver como o que mais, onde o diretor gasta mais tempo, né? E as atividades que ele ocupa menos tempo, acompanhar a reunião pedagógica e as discussões do currículo, acompanhar a evolução da nota do aluno e os resultados das avaliações externas, olhar caderno e divulgar as produções dos alunos na escola. E uma outra pergunta que a gente fez também era, você acha que você está gastando muito tempo ou pouco? Porque ninguém está dizendo que é ruim fazer as outras coisas. A pergunta é, será que eu estou só fazendo determinadas coisas, estou deixando outras de lado? Né? É suficiente? Então, onde os diretores do Codivar acham que estão gastando muito pouco tempo? Olhar o caderno do aluno, reunião com a equipe técnica da secretaria. Essa me surpreendeu, porque não aparece na pesquisa nacional. E aparece uma das mais... Eu fiz na ordem. Então, depois de olhar o caderno, o que os diretores mais acham que está faltando? Reunião com a equipe técnica da secretaria, que, no geral, é associado a coisas burocráticas. Eles vão falar da campanha da dengue, no negócio da eleição, onde que... né? No geral, o diretor associa a reunião com a secretaria como algo burocrático, administrativo. Então, eu entendi aqui como uma notícia boa. Se o diretor acha que está fazendo muita coisa administrativa, mas quer reunião com a secretaria, de alguma maneira ele encontra na secretaria um apoio ao seu trabalho. Então, assim, existe essa abertura, o que eu acho que é bom para o consórcio de vocês, tá? Coisas também que ele acredita que gasta pouco tempo, acompanhamento do currículo e do resultado das avaliações externas. E o campeão número 1, que tempo demais é excessivo, porque, no geral, os diretores daqui não acharam que o tempo das questões administrativas era excessivo.
Eles diziam, eu faço todo dia, mas eu acho que é adequado. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, porque eu não sei quanto tempo vocês estão gastando com isso. Pode ser porque eu acredito que a minha tarefa é só o administrativo, então está bem. Ou eu realmente não gasto muito tempo, porque a minha gestão não é burocratizada. Agora, o burocrático é negativo, né? Então, a gente teria que tentar entender mais essa resposta. Mas, sem dúvida, o que mais os diretores daqui reclamam é do tempo gasto com licença e substituição de professores. Né? Nós estamos falando da escola. E aqui o povo está balançando a cabeça, não me deixa mentir. Então, a pergunta que a gente tem que fazer, né, aqui no consórcio, vocês que querem não só implementar um plano municipal de educação, mas fazer isso de forma coletiva no consórcio, o que será que os meus diretores deveriam estar fazendo para que esse plano dê certo? O que será que eles deveriam estar fazendo? Né? E aí, mais uma vez, eu vou aqui na literatura, eu trouxe uma referência que é em português, é portuguesa, né? Mas de autores que escrevem em inglês e que pouco traduzido, infelizmente, para o português, como Lakewood e Elmore, por exemplo, que falam da importância da liderança pedagógica ou liderança instrucional. Aqui a palavra instrucional está ligado à instrução, tá? Mas instrução aqui, como ela é uma tradução do inglês, ele não tem uma conotação pejorativa. Eu também acho que não devia ter no português, mas eu sei que tem. Parece que instrução é contrário de aprendizagem crítica, etc. e tal. Tá? Então, aqui não tem nenhuma conotação positiva ou negativa. É um líder, um gestor que está preocupado com o pedagógico, basicamente. Né? E por que ele é um líder mais do que um gestor? Porque ele é capaz de exercer influência. Ele é capaz de exercer influência em diferentes dimensões, principalmente uma influência na organização, para fazer com que ela ande, para fazer com que ela se mexa. Ele é uma influência que é capaz de gerar a mudança. E a mudança que o Fulham fala, aquela mudança do indivíduo e do todo, e da organização, e da escola, numa direção. A direção que essa liderança exerce é no sentido de melhorar a aprendizagem dos alunos. É o foco exatamente naquelas tarefas que a gente está deixando de fazer. Seja porque a gente está sobrecarregado com as demais tarefas, seja porque a gente não se sente preparado para fazer essa tarefa. Ah, não, isso aqui é do coordenador pedagógico. Né? A gente tende a enxergar o diretor, e aí a gente é todo mundo, não é só o diretor que se enxerga. A escola enxerga o diretor como alguém que cuida mais do administrativo e o coordenador pedagógico do pedagógico. Como muitas vezes o coordenador pedagógico é só de um nível, né, no caso, escolas maiores, você tem vários coordenadores, ou ele também não é especialista em todos os temas, ele foca um pouco naquilo que ele gosta e o resto fica solto, e como o diretor não faz isso, ninguém faz. Né? Uma característica importante desse que exerce a liderança pedagógica é que o poder que ele tem sobre o grupo não é um poder formal. É óbvio que ele tem um poder formal, ele é o diretor da escola. Algum poder ele tem, óbvio. Mas ele não exerce a liderança dele usando esse poder como coerção, percebe? Então, ele não usa o poder como uma forma de coerção para que você faça aquilo. Ele usa o poder dele de convencimento para que você compartilhe essa visão com ele. Um pouco o que a gente falou sobre o gestor municipal. Né? Então, muitas vezes, ele é alguém respeitado na comunidade, naquela escola, por ser um bom professor. Isso ele tem uma autoridade que não é formal. Né? E a gente observa isso também muitas vezes nas secretarias municipais de educação. Graças a Deus, a gente está mudando no Brasil, né? E deixando de ter o nepotismo, o irmão do prefeito, a mulher, o tio, o primo, que vira o secretário. Né? E os prefeitos
porque percebem que a educação é importante, buscam essas pessoas que têm alguma autoridade não formal naquela comunidade, alguém que é respeitado pela liderança que exerceu em uma função anterior, porque é um bom professor, etc. Então, é mais ou menos a mesma coisa, mas no nível da escola. Então, esse líder, o que ele está preocupado? Ele está preocupado com a merenda, com o transporte? Gente, também, não é que vai largar. Mas o foco do trabalho dele, e eu sei que é mais fácil falar que fazer, tá, gente? Sei. Mas também é uma mudança de visão. São as duas coisas. É aliviar para vocês, por um lado, mas também é vocês se enxergarem como com outro papel na escola, né? Então, ele está lá para definir os valores e um projeto comum, junto com os professores, obviamente. Isso aí já é um dado da realidade, já é um óbvio, que tem que ser sempre de maneira democrática e participativa. Então, não preciso voltar a repetir isso. Então, ele está lá para fazer essa definição, para fazer a gestão desses processos. Se o foco é a aprendizagem, a gestão de que processo eu vou fazer da aprendizagem, e para organizar a equipe, transformá-la numa comunidade de aprendizagem profissional, que é um outro termo muito usado nessa literatura. Ou seja, a minha escola vai aprender com ela mesma. Nós vamos aprender uns com os outros. Nós vamos virar uma comunidade de aprendizagem aqui, tá? O Davi vai falar um pouco como que eles materializaram isso em Goiás, tá? Então, o papel do diretor nesse outro modelo, no modelo da liderança instrucional, por exemplo, é acompanhar o progresso dos alunos. Passa a ser a tarefa mais importante do diretor de escola. Como que estão os alunos nessa escola? Então, ele não é que ele só vai olhar nota. Ele vai olhar o resultado, mas ele vai olhar os processos também. Como que está sendo... quais são os processos e as oportunidades de aprendizagem que meus alunos estão tendo? Né? E eu sei que muitas vezes, parte desses processos, vocês não têm como controlar. Não tem professor de matemática. Está comprometido o processo. Né? Eu sei que vocês, nesse caso, vocês têm Fundi 2? Não? Na rede? Tá. Alguns. Né? Então, aí, o desafio do Fundi 2 é maior ainda, porque você começa a se deparar com esses problemas, esses processos que você não tem controle sobre ele, né? Aí cabe à secretaria te apoiar, né, para que o professor de matemática esteja lá. Uma vez que ele está lá, vamos trabalhar com os processos de aprendizagem. Então, um foco na aprendizagem do aluno e o outro foco não é em vigiar o professor, ficar lá com um caderninho, tirando ponto, dando falta, advertência, etc. É transformar a sua equipe numa equipe de trabalho e pensar como que eu vou desenvolver, formar e capacitar essa minha equipe aqui. Então, duas neuroses que esse líder vai ter. A primeira, meus alunos estão aprendendo, eles estão tendo os processos garantidos, as oportunidades estão dadas. A segunda, a minha equipe está tendo formação, eu estou apoiando o suficiente. Veja, é um outro enfoque. Não é, olha, nossa, que folgado aquele professor, eu vou perseguir ele, ele vai ver, eu vou mandar um ofício para não sei onde, para não sei o quê. Não, é o contrário. Como que eu trago as pessoas para esse processo de crescimento profissional, né? Portanto, acompanhar a reunião pedagógica é importante. Quer dizer, como você sabe se seu professor está tendo essa capacitação, se você, tudo que é pedagógico, não consegue participar? Junto com ele, analisa os dados, observa as salas de aula, observa a aula do professor, com este intuito aqui. Eu sei que eu estou trazendo um monte de coisa polêmica, difícil, que não necessariamente é fácil fazer. Né? Como disse o Fullan, o mais difícil, no geral, é o melhor. E cada um desses temas a gente tinha que sentar e falar dá para fazer um seminário só sobre como que eu construo essa equipe, como que eu construo uma comunidade de aprendizagem, como que eu observo o meu professor sem que ele ache que eu sou uma supervisora que estou lá julgando o trabalho dele. Gente, é um mestrado, só para... Tá? Então, eu vou passar rapidamente, mas a gente pode falar sobre isso. Porque o meu objetivo, como líder pedagógico aqui, é gerar o trabalho colaborativo entre
os professores da minha escola. Esse é meu objetivo. Meus alunos vão aprender e meus professores vão crescer. Eles são profissionais do ensino. Percebe? Eu enxergo ele como um profissional. Bom, e como que agora, né? Eu falei um pouco da secretaria, falei um pouco da gestão da escola. Qual que é o papel da secretaria para facilitar o trabalho, para conseguir deixar com que os diretores e apoiar os diretores nessa transformação em líder pedagógico, em líder instrucional, né? Então, a primeira coisa que eu já falei, né, tem a ver com o processo participativo das decisões, né, e que eu acredito que essa etapa vocês cumpriram, né, que é a participação de todos na elaboração desse projeto coletivo, que no caso do município é o PME, o Plano Municipal de Educação, né? Compartilhar o significado dessa mudança com todos os envolvidos. Isso significa também a comunidade que está fora da escola, mas principalmente os professores e os diretores. Se eu quero o compromisso dele, porque, gente, ele vai ter que trabalhar muito, mas ele já trabalha muito e ele já ganha mal. Tá? Então, assim, você vai exigir mais dele. Não tem como. Você vai exigir mais dele. É um esforço pessoal que pode ser prazeroso, né? Mas, então, também não quero pintar de rosa. Portanto, se eu não compartilho isso, se ele não acredita, a gente sabe, a motivação interna é fundamental aqui também, tá? O que não estou dizendo que não precisa fazer as outras coisas, tá? Então, eu tenho que compartilhar esse significado, fazer ele acreditar que isso de fato é importante. Então, se eu digo lá no plano que isso é importante, mas eu pego e fico falando para ele fazer o negócio da dengue, para emprestar a escola, para não sei o quê, eu estou tirando o foco dele. Percebe? Se eu não consigo garantir o professor substituto, se eu não consigo criar um setor só para cuidar da licença, se eu não consigo aliviar isso, na verdade, na prática, eu não estou ajudando. Então, é uma combinação de ganhar ele para a ideia, mas de criar apoios para que ele possa, de fato, fazer aquilo, né? Então, ajudar ele na tarefa de implementar essa mudança. E ajudar os diretores, né, portanto, a serem esses líderes pedagógicos na sua escola. Eu peguei um exemplo aqui, assim como vocês, de um plano municipal de educação. Bom, como que seria isso na prática? Gente, é um exemplo, primeiro, de um plano, que é o plano de Peruíbe, que não está pronto, eu sei, só peguei duas coisas pequenas dentro do plano, duas metas dentro do plano, para mostrar como que a gente transforma essa visão compartilhada, essa carta de intenções, em algo palpável. Não quer dizer que Peruíbe vai ter que fazer o que eu falei aqui, tá? É um exemplo. Só para não ficar no campo das ideias. Porque um outro problema que, no geral, a gente tem com formações é que as pessoas da universidade falam de coisas aqui, né, da estratosfera. Então, eu quero tentar trazer para o plano do concreto, por isso que eu pedi o exemplo de um plano daqui. Tá? Então, duas das metas do plano de Peruíbe são essas aqui. Alfabetizar no prazo de vigência do plano, todas as que é 10 anos, se eu não me engano. Todas as crianças até no máximo os 8 anos de idade. Atingir e superar no prazo de 5 anos a meta proposta para o município, procurando reduzir a diferença entre as escolas. Então, aqui tem uma clara preocupação com a alfabetização das crianças, que ela aconteça na idade certa, e uma segunda preocupação, que eu quero melhorar para todo mundo. Eu não quero só que a escola do centro vai bem, mas eu também quero que as escolas rurais, aquela escola que está lá longe, vá bem. Então, essa é um princípio importante, louvável, fundamental. Como que eu materializo? O plano tentou materializar, ele faz isso, e ele chega onde ele tem que chegar. O problema, gente, não é do plano. Quando eu digo assim, o plano, ele é isso mesmo. A materialização mais para frente a gente entra nos processos, a gente entra no mapa de implementação. Então, não tem que ser muito mais do que isso aqui. Então, está lá a meta 2, alfabetizar no prazo, e as estratégias, no caso aqui tem 4 estratégias, que o município disse, bom, se eu fizer isso, eu chego na meta. No caso do IDEB, eu tenho acho que 7.
né? Não vou ler todas para vocês, mas eu vou pegar uma para a gente conversar. Então, a pergunta é, como que a secretaria vai garantir a condição para que as metas sejam cumpridas? Para que todas as crianças se alfabetizem nos 8 anos, né? E para que todas as escolas superem a meta do IDEB, inclusive as escolas rurais, né? Então, aqui entra a importância de um plano de elaboração. Lembrando que 25% é a ideia. Nossa, que ideia bacana, eu também concordo. Todo mundo tem que aprender, o cara da escola rural também, mas eu não estou lá, não faço a menor ideia de como que você vai fazer isso acontecer, né? Então, como que a secretaria faz esse investimento? Então, peguei uma estratégia. Então, ela diz o seguinte: eu vou alfabetizar até os 8 anos se eu garanto a alfabetização plena até o final do 3º ano do ciclo de alfabetização. Eu fui mais específico. Não é só 8 anos. No final do 3º ano, todo mundo tem que estar plenamente alfabetizado. Eu gostaria de saber o que isso quer dizer. Pergunta número 1, que $1 milhão. Porque o censo do IBGE chega na casa da pessoa e fala assim: tem analfabeto aqui? Tem alguém que não é alfabetizado? O que a gente, no geral, a população responde? A pessoa sabe o quê? Assina o nome, faz um bilhete simples. Claro, ela meio que acha isso também. É isso, é uma autodeclaração. Mas, enfim, a ideia de alfabetização na nossa sociedade está vinculada à decodificação. Escrever lá, né, juntar B com A. Então, aqui, nós estamos trabalhando com outro conceito. Será que ele é compartilhado? Será que todo mundo em Peruíbe entendeu? Todo mundo, gente, é o pai do menino também, viu? Que vai lá na escola e fala: meu filho não está. É todo mundo. Será que todo mundo entendeu? A gente compartilhou essa definição? Então, o plano não precisa, gente. Volto a dizer, o problema aqui não é o plano. O plano não precisa, mas para eu implementar esse plano, eu vou precisar ter um plano de implementação de cada meta, muito mais detalhado do que a gente olhar esses detalhes, né? Então, eu gosto do Fulham porque ele faz a gente fazer essa pergunta. Se eu não compartilhei, eu já caí ali no comecinho da meta, a chance da gente conseguir é mínima. Ou a chance da gente só se preocupar com a avaliaçãozinha que vai vir do MEC é gigantesca. Ninguém tem a menor ideia que cai, aí cada um começa a ensinar o que acha, vira aquela coisa, que já é hoje, né, no ensino fundamental. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma tentativa, é um exemplo nacional, não é que a gente tem que fazer, que foi estabelecimento dos direitos de aprendizagem, uma iniciativa do MEC, que resultou aí no Plano Nacional da Alfabetização na Idade Certa, que veio de uma política do Estado do Ceará, né? Então, qual que foi a preocupação dessa política e por que eu acho que ela é um caso de sucesso? Não necessariamente da implementação, porque eu já ouvi que tem um monte de problema no curso, etc. Eu não vou entrar no mérito disso, mas no desenho dela. Ela era uma boa ideia e ela desenhou. É verdade, tá vendo? Aqui já está tendo também. Desenhou, falou assim: gente, eu tenho que definir essa alfabetização, senão cada um vai achar que é uma coisa, né? Então, definir isso não é simples, porque nós estamos falando de um conceito complexo. Se a gente não define, fica o senso comum. Senso comum, escreve o nome, assina, junta o B com A. Então, para eu tirar do senso comum, eu tenho que definir, especificar, ser claro o objetivo. Foi o que eles fizeram. E eu estabeleço também, são 3 anos. Então eu posso ficar 2 anos só desenhando, no 3º ano eu... Não, tem passo. A gente tem passo, a gente sabe disso. Quem é alfabetizador sabe disso. Tem um passo para se chegar nesse pleno. Eu quero que o aluno escreva um texto, leia um livro. Como que eu faço isso? Não vai ser no 3º ano que eu vou fazer tudo. Então, o MEC tentou, quando ele elaborou o direito de aprendizagem, dizer que no 1º ano ele vai escrever o próprio nome, ele vai reconhecer as letras, ele vai diferenciar a letra
número e outros símbolos, ele vai conseguir conhecer a ordem alfabética e os diferentes gêneros literários. Tudo isso ele tem que fazer no primeiro ano. Porque no segundo, ele vai ter que reconhecer outros tipos de letras e de suporte. Percebe? Então, você tem um caminho. Então, você tem um caminho nacional que pode servir como base para o seu caminho municipal. Tá? E o MEC fez uma outra coisa. Ele desenvolveu materiais de apoio e cursos de capacitação alinhados com essa visão. Então, essa parte da implementação da política, enxergar que a política só daria certo se eu especificasse, compartilhasse com todo mundo essa visão. Gente, vocês podem estar lá na frente, não sei. Talvez o aluno de vocês na pré-escola já faz aquilo, então você pode mudar. Ninguém disse que tem que ser assim, mas você tem que compartilhar essa visão. A segunda parte é, será que está funcionando o material de apoio, o curso de capacitação? Não sei, mas tem que se preocupar com isso também. Não basta só fazer, porque essa é uma outra coisa. Né? Tecnicamente fácil, eu chamo o pessoal lá da Universidade X, que entende tudo, o cara faz um material lindo, só que o formador que chega não entende, eu sei mais que ele, socialmente difícil. Não rolou a relação, não vai funcionar. Tá? Então, esse é um exemplo. Outro exemplo relacionado à meta 3 do Plano Municipal de Peruíbe. Atingir e superar a meta do IDEB para o município, procurando reduzir a diferença entre as escolas. Né? Então, uma das estratégias que Peruíbe acredita que vai ajudar com que a cidade alcance essa meta é ter um currículo. É ter expectativas de aprendizagem para todos os anos do ensino fundamental. Porque o que é uma avaliação? O que uma avaliação mede? Ela está medindo o que os alunos aprenderam. Mas se eu não definir o que os alunos têm que aprender, eu estou medindo o quê? Ah, vai de 0 a 10, o IDEB é 5, mas eu não consigo nem explicar o que meu aluno sabe fazer quando o meu IDEB é 5. O que meu aluno faz quando o meu IDEB é 6. Então, mais uma vez, a gente entende o significado da meta, mas a gente não compartilhou essa especificação. É que nem a alfabetização plena. A gente cada um meio que imagina assim, o que é 5. 5 é bom porque eu acho que ele vai bem, mais ou menos ele sabe localizar a informação explícita, eu acho que é isso. Mas não é um compartilhamento claro, tá? Então, essa é uma tarefa hercúlea que a Prefeitura de Peruíbe está se colocando, né, que ela é mais difícil na medida em que a gente tem muito pouco documento que faz isso a nível nacional. Tá? A gente tem as diretrizes curriculares que são genéricas, quem já leu sabe do que eu estou falando. Né? E a gente tem o PCN, que é complexo demais. Então, a gente vai de um genérico a um complexo, no meio do caminho, tipo direitos de aprendizagem a gente não tem. A gente tem o quê? Ah, mas tem o currículo de São Paulo, eu já vi também o currículo de outro estado, é interessante, do município tal. Então, a gente tem modelos de documentos curriculares prontos. Né? Mas eu acho que a gente tem que aqui, volto a dizer, a gente tem que ter o foco no processo. Então, para terminar, eu queria compartilhar com vocês a construção, né? E volto a dizer, essa é uma tarefa gigantesca, não é uma tarefa barata, por mais caseira que ela seja. Eu vejo aqui que a ideia mais para frente é trabalhar com os professores da rede, etc. Mas mesmo assim não é uma tarefa simples e que ela pode ser feita pelo consórcio, por exemplo. Esse poderia ser uma atividade em que vocês, como consórcio, vão compartilhar os custos e também o trabalho, porque não vai ser fácil. Então, eu trouxe uma experiência para vocês, que é a experiência da Austrália. A Austrália é um país, não tem nada a ver, eles têm muito mais dinheiro, tudo isso é verdade, mas eu trouxe como experiência para mostrar para vocês qual foi o caminho que a Austrália adotou e por que eu acho que o caminho que eles adotaram é um bom caminho. Não quer dizer que tem que fazer o que eles fizeram. Né? Então, a primeira coisa que eles perceberam, né,
Que eles tinham que ter um conjunto de documentos que compartilhasse o significado de currículo, de expectativa de aprendizagem, etc. A Austrália, diferente de outras redes, ela é uma experiência positiva, porque ela não fechou lá 3 pessoas numa salinha, mandou escrever o currículo, e um dia você estava lá na escola e chegou para você o material. Não fizeram isso, porque a gente sabe que isso não dá certo, não é verdade? O cara põe lá, manda o cara dar resposta, eu vi já, né? Tem lá o caderno do aluno, o professor passa toda a resposta na lousa, porque ele tem raiva daquilo. Ele não acredita, não compartilharam aquilo com ele, não foi convencido daquilo. Né? Então, a Austrália se preocupou com esse modelo de convencimento. E aí, gente, não tem nada a ver em ser bom ou ruim. Pode ser ótimo, mas se não é usado, não adianta, por mais maravilhoso que seja. Né? Então, eles criaram um conjunto de documentos e um processo para fazer a discussão do currículo. Eles separaram por áreas de conhecimento, e eles têm temas transversais também, e eles definiram o seguinte: eles queriam que isso fosse um currículo para todo mundo e que ele fosse usado por todos, ou seja, o seu significado seria compartilhado. Eles começaram em julho de 2008 a pensar, e só começaram a botar na rua em fevereiro de 2011. Quer dizer que precisa demorar tudo isso? Não, gente. Quer dizer que tem que ter um processo, porque não dá para vir goela abaixo, não funciona, tá? Primeiro eles decidiram assim, como que vai ser a cara desse documento? O que eu quero? Eu quero uma coisa acadêmica, cheia de citação bibliográfica, falando de concepções, várias palavras que eu não sei exatamente o que quer dizer, ou eu quero alguma coisa que me ajude a organizar a minha aula? O que vocês estão pensando que é essa expectativa? Né? Então, foi isso que a Austrália gastou aí 1 ano, um país federativo, uma coisa muito mais complexa, pensando isso. Bom, então aí agora vamos fazer. Concordamos que é isso? Tá. Então, cada um leva a tarefa para casa. Ficaram aí 1 ano e meio para fazer esse documento. Parte desse processo era todo mundo lê, todo mundo critica, volta, faz de novo e etc. Tá? Para ele ser implementado, e ele foi implementado de maneira incremental, não foi todo mundo ao mesmo tempo, porque é grande, etc. e tal. Tá? Não quer dizer que tem que ser assim, volto a falar. Então, pensar essa elaboração como um processo é fundamental para o sucesso da política, na minha opinião. Como vai ser esse processo vai depender do contexto de vocês que têm que pensar isso. Então, qual era a ambição, né, da Austrália e qual é a ambição de Peruíbe quando coloca isso na meta? Gente, a gente quer não só bater, a gente quer superar esse DEB. A gente acha que é pouco para a gente. Basicamente, é uma meta ambiciosa. E não é só para a escola do centro, são para todas as escolas. Então, o que a Austrália queria? Ela queria ter um currículo de padrão internacional, porque ela achava que o seu currículo, comparado com o dos outros países, não era um currículo bom. Tá? Tá aí o link do currículo. Depois essa apresentação vai ficar com vocês. Vocês podem entrar no site. Então, parte do acordo que a Austrália fez com respeito a esse currículo, essas expectativas de aprendizagem, esses parâmetros, etc., é de que ele ia ser pensado por disciplina e dentro da disciplina ele ia ter lá os eixos, uma organização que a gente, de alguma maneira, já fez no PCN. Tá? A gente já fez no PCN. E que tudo que fosse ligado à concepção ia estar num documento à parte. Aquilo ia estar num documento à parte, porque ele foi discutido anteriormente. Mas o que eles chamam de currículo, primeiro, tinha que ser uma coisa operativa, fácil, de fácil uso pelo professor. Eles queriam um currículo para o professor. Quem estava na cabeça deles? O professor. Quando você lê as diretrizes curriculares nacionais, gente, não é o professor que está ali. Vocês já leram? Pegaram assim? Volta, dá uma olhada. Não foi pensando na escola, no dia a dia da escola. Tá? O que não quer dizer que o que está lá é errado, gente. Tá? É um documento importante, mas você precisa ir para avançar.
Então, esse documento, parecido com as diretrizes curriculares, existia para cada área, mas naquilo que o professor ia trabalhar no seu dia a dia, ele era resumido. Qual é a concepção de matemática, em 2 parágrafos, que está aqui nesse currículo? Se você quiser, tem um documento sólido que deixa isso claro, mas aqui eu resumo, tá? E a primeira versão do currículo da Austrália, ele só existia online. A ideia é que não fosse um PCN 14 volumes, encher uma prateleira, que fosse algo que o professor pudesse olhar em casa. Então, ele tinha abinhas para cada eixo, tá? Então, quando você abria, você podia abrir por eixo ou por ano. Volta só um pouquinho, só para eu mostrar aqui, ó. Tá vendo? Aqui é por ano. Aqui é por eixo. Então, cliquei aqui. Aí eu clico e entro no 2º ano do ensino fundamental para matemática. Lembra? Ela tem os eixos. No caso aqui são 3, né? Que se mantém por ano. Se eu clico no eixo, eu vou ter o eixo para cada ano. Tá? Então, ele é interativo nesse sentido. Aí eu tenho lá dentro, volto, eu tenho a concepção da matemática do fundamental, aí eu tenho assim, dentro do que ele tem que aprender no fundamental, o que é do 2º ano? 3 linhas. 3 linhas. O que é o foco aqui do 2º ano? Tá? E aí você vai ter uma expectativa para um conjunto de expectativas para cada eixo. Tá? Então, por exemplo, no caso de números, representar os números até 100. Não, desculpa, até 1000, 2º ano. Até 1000. Então, essa é uma das expectativas para as crianças no final do 2º ano. Agora, gente, volta só um pouquinho, só para eu explicar o que eu fiz. Você pode entrar aqui dentro. Você pode entrar aqui. Então, assim, como que significa isso? Eu não entendi. Porque essa era uma crítica que eles escutavam com respeito aos documentos curriculares. Nem todo mundo entendeu exatamente o que quer dizer comparar objetos com diferentes massas. O que exatamente é isso? Então, eles criaram uma explicação mais detalhada daquela habilidade, que é isso daqui. Tá? Então, reconhecer, aqui no caso, é uma habilidade de fração, de álgebra dentro da álgebra fração. Então, o aluno tem que reconhecer e interpretar metade, 1/4 e 1/8 de formas e coleções. Ele tem que ter uma coleção de objetos, é uma representação concreta, tá? Ele vai ter uma coleção de objetos, ele tem que te mostrar 1/2, 1/4 e 1/8, 2º ano, tá? Não entendeu uma explicação melhor aqui. Então, o teu aluno, ele vai ter que reconhecer que um conjunto pode ser dividido de diferentes maneiras e que isso representa uma fração daquele todo. Ele está começando a entender o conceito de fração. Ele não sabe ainda que é 1/8, ele não vai aprender a notação matemática, mas ele vai começar a entender o conceito. Aqui, ele tem quais são as habilidades gerais que são implicadas quando eu desenvolvo essa habilidade específica. Pensamento crítico está envolvido, certo? Tem abstração. Então, o que é pensamento crítico na Austrália? É uma palavra mágica, que é um pouco aqui. O que exatamente é isso? É chegar na aula e falar, gente, o que vocês acharam do que aconteceu ontem? Pensamento crítico. Eu já ouvi isso. Tá? Não tô... Então, deixar o aluno falar qualquer coisa, sobre qualquer coisa. Não. Lá, eles definem o pensamento crítico como um conjunto de habilidades matemáticas, de linguagem, de ciência. Então, gente, é um esforço absurdo isso aqui, de pensar o conhecimento de maneira integrada, tá? Também tem uma alfabetização, mas é uma alfabetização numérica. Então, aqui que categoria de capacidade está sendo desenvolvido nesse aluno? Quando ele aprende que um todo pode ser dividido em partes, tá? E o mais legal,
na minha opinião, que eu amo, a parte que eu amo mais do que tudo, que eles criaram um sistema de ensino gratuito. Olha que bom. É porque eles são pobres, a gente é rico, a gente paga, né, gente? É diferente. Eu gosto de, né? Gratuito. Clicou aqui, clicou ali no Scuttle, você entra numa base de dados gigante, com planos de aula, material. Tá aqui. Tá? Qual que é a diferença disso aqui para um site qualquer que te dá umas continhas para você imprimir e dar para o seu aluno? Ele está ligado ao currículo. Eu quero fazer isso hoje. Não caiu isso hoje na minha mão porque uma amiga me deu esse papel. Já fui professora, gente. Tá? Eu preciso desenvolver essa habilidade. Não, meu tempo é escasso, não dá para eu inventar roda todo dia. O Scuttle me ajudou. Isso aqui ele é fechado, tá? Precisa ter uma senha, porque tem conteúdos aqui que o governo australiano paga para ter acesso. Mas ele compartilha, o governo nacional compartilha com todos os professores australianos, de escolas públicas e privadas da Austrália. Certo? Porque se é para todo mundo ter um bom currículo, eu vou ficar agora dependendo do cara ter dinheiro para poder ter acesso? Veja a lógica, né? E aí aqui você entra e muitas vezes você tem filmes, um conjunto de recursos. Veja, não é a atividade que é a novidade aqui para mim na questão da Austrália. É a forma como se organiza e se concatena o aprendizado. Percebe? É isso que eu acho que é interessante. Por que eu falei do sistema de ensino, gente? Porque, de certa forma, essa é a ideia por trás da aquisição do sistema de ensino. Está uma bagunça, não consigo administrar isso. Já ouvi isso de secretário, não estou dizendo que aqui essa é a razão. Pelo menos vai ter alguma coisa, gente, organizada, não sei, um começo, meio e fim, eu vou saber o que está acontecendo, vou ter algum controle, os pais vão saber. Então, no fundo, a busca muitas vezes por esses sistemas estruturados, que muitas vezes são caros, é porque a gente não consegue ter uma alternativa pública que entregue a mesma apoio ao professor, tá? Então, aí aqui eu já entrei, né? Aqui são todas as atividades que estão nesse site. Veja, os professores podem colocar atividades e as atividades dão nota para a atividade, estrelinha. Então, o professor usou a atividade, ele achou ótima, foi bom, ele pega e põe 5 estrelinhas. Quanto mais estrelinha, mais ela vai subindo na lista. Então, você que é professor, fala assim, eu vou pegar alguma coisa. Gente, nós não fazemos isso todo dia? Você quer uma atividade que o professor diz que funcionou. Se ele falar, olha, foi horrível, não deu certo, você vai pegar? Não. Né? A diferença, volto a dizer, não é aleatório. Tem um propósito lá atrás, que é o currículo do 2º ano de álgebra, a tal da fração. Tá? E volto a dizer, por que eu gosto desse exemplo? Porque no centro, né, dessa política curricular da Austrália está a preocupação com o professor e com o seu trabalho. Tá? E o respeito por ele. Veja, não está dizendo que ele tem que usar a primeira atividade no primeiro dia, a segunda atividade no segundo dia. Não, está dizendo o seguinte, seu aluno tem que aprender isso. Está aqui um conjunto de recursos que eu ajudei a organizar para você. Você é o profissional, você, por favor, utilize esses recursos. Tá? Uma dificuldade que os professores australianos tinham e que reclamaram nesse processo de consulta da elaboração do currículo é assim, como que eu sei, depois que eu trabalhei, que meu aluno realmente aprendeu isso que está escrito que ele tem que aprender? A relação tão importante entre o currículo e a avaliação de sala de aula, não estou falando da avaliação externa. Gente, a avaliação externa, numa política como essa, ela é um detalhe lá no final, sabe assim, ninguém nem fala dela. Porque isso é o coração do processo. Mas como no Brasil a gente não tem isso, a gente só fala do outro, né? Então, eu não vão me ouvir falar de avaliação externa. Bom,
Então, diz assim, olha, professor, eu vou te dar exemplos reais, que vão balizar o seu critério, ajudar a afinar o seu critério. Então, é o seguinte, no segundo, então, eles chamam isso de padrão de desempenho e portafólios ou exemplos reais agregados a eles. Então, tem um conjunto de coisas na área de matemática que a gente escreveu lá, que todo aluno australiano tem que aprender. Então, eu vou mostrar para vocês essa ideia, né? Nós vamos concordar aqui entre nós o que seria satisfatório, significa que ele aprendeu, o que significa que ele foi além e o que mostra que ele não aprendeu. Então, vamos lá. Nós continuamos com o mesmo tema, que é o tema da fração, representar de maneira concreta. Então, eles pegam uma atividade real, tá, de uma escola australiana e resolvida por um aluno. Eu sei que não dá para ver nada, não importa, é mais para entender como que materializa o negócio. Então, tá ali, olha, tem 16 moedas. Você consegue descrever... o Tim dividiu esses 16 moedas em grupos iguais. Faça isso e descreva cada grupo como uma fração, tá? Esse aluno aqui, que ele é abaixo do satisfatório, ele não conseguiu fazer um oitavo. Então, aqui está o exercício resolvido, e aqui está um comentário pedagógico de por que esse menino está abaixo do satisfatório. Ele não alcançou a expectativa que era conseguir um oitavo. Ele faz um quarto, um meio, mas ele não consegue fazer um oitavo. Então, ele não foi satisfatório. Não quer dizer que ele não aprendeu sobre a fração como a fração de uma maneira concreta. Veja, gente, se a expectativa de aprendizagem fosse assim, apresentar frações de maneira concreta, eu acho que para o meu aluno não dá. Ele não consegue, eu vou só um meio. Aí ela ensina um meio e um quarto, ele ensina um meio, um quarto, um oitavo. Veja, então, aqui é ir além. Então, eu vou especificar o máximo que eu puder. A maneira como cada um vai fazer isso, é cada professor que decide. Então, vamos para o satisfatório. Então, aqui, ele mostra, tá vendo? Aqui talvez dê para ver. Ele faz sempre por meio de desenhos. Ele não usa, mas ele já começa a usar a notação aqui. A notação matemática, tá? Então, aí fala, ó, ele mostra que 8/16avos, ele já entende que 8/16avos é a mesma coisa que um meio. Ele consegue perceber isso, né? Que é metade do conjunto. Vamos lá para o avançado. Esse menino aqui, ou essa menina, ele já consegue somar a fração. Ele já consegue entender que 1 meio mais 1 meio é 16/16. Ele foi além do que era esperado para o segundo ano. Gente, veja, estamos falando de segundo ano. Eu não estou nem entrando no conteúdo, tá? Não estou nem entrando no conteúdo. Mas ele foi além. O que é ir além? É ele, por exemplo, conseguir fazer uma escrita matemática. Ele já consegue montar isso mais isso igual aquilo. Ele não foi apresentado, mas ele conseguiu fazer. Então, para cada coisinha daquela lá da Austrália, eles fizeram isso. Isso foi um trabalho de professores. Isso aqui é trabalho de professor, de buscar nos professores esses exemplos que ajudassem aos professores. Tem mais uma coisa que eu gosto também, que é único, bem único da Austrália. Assim como você pode olhar tudo que o aluno tem que aprender num ano específico, para cada disciplina, eu sou professor de 3º ano, eu vou lá olhar o meu. Eu preciso, como professor, como parte de uma comunidade de profissionais da educação, entender o processo como um todo. Isso na Austrália é importante. Você não faz só uma parte, você não aperta um parafuso numa linha de produção, né? Então, como que eu entendo esse todo? Quando eu pego uma habilidade e eu entendo do começo ao fim como que aquilo tem que ir se desenrolando na cabeça da criança. Esse é um problema gravíssimo no Brasil,
principalmente em matemática. Que a gente olha o seguinte, você olha o resultado, falei que eu não ia falar, só vou falar uma vez. Da Prova Brasil, matemática, 25% alcança o adequado. Cai para 15%, que cai para 8%, que alcança o adequado. Ou seja, as lacunas nesse progresso do pensamento matemático vai fazendo com que chegue no momento que o aluno já não consegue aprender, porque ele parou, ele não entendeu o que é fração. Aí você quer dar porcentagem para o cara no 7º ano? O professor fica louco. Então, o professor também tem que entender esse caminho. E é mais ou menos o que eles fazem aqui. E eles começam no pré. Então, quando o aluno está no pré, que é 1A e 1A é o pré, 1B é o primeiro ano, o que ele tem que saber referente a esse tema da matemática? Fração, decimal, razão, porcentagem. O que ele tem que saber? Então, ele tem que saber o que é inteiro e meio. Não, inteiro e a parte do inteiro. Dividir o bolo. Né? Conceito. Aí, ele tem que entender no primeiro ano que ele pode ser dividido em partes iguais. Aí, no 2º ano, a gente já viu. Ele tem que entender metade, 1/4, 1/8. Aí ele tem que descrever de maneira... ainda está no 2º. Aí ele tem que conseguir fazer... Já entra em porcentagem no 3º. Décimos, centésimos e 2 decimais. 2 casas decimais. E assim por diante. Então, o professor que está aqui, ele consegue... Quando o aluno dele tropeçou aqui no 6º ano... tropeçou aqui, ele olha para trás. Ah, então foi aquilo que ele não aprendeu. Foi aquele outro que ele não aprendeu. Foi aquele outro que ele não aprendeu. E ele pode, no Scuttle, naquela ferramenta, ele vai atrás de atividades específicas para aquilo lá que ele não aprendeu. Sabe aquilo que falam para você fazer? Diferenciar? Isso, pronto. Acredita nisso, é isso. Então, você vai buscar o caminho de cada aluno. Para concluir, gente, eu poderia ficar falando aqui sobre isso. Eu amo esse tema, currículo, né? A Patrícia sabe, horas a fio. O Davi vai falar sobre isso um pouquinho também. Então, só para fechar, né, o que eu quis fazer com vocês, uma provocação, uma reflexão. A primeira coisa, eu acho que tem que ter um alinhamento, né, entre a gestão municipal e a gestão escolar. Né? E esse exemplo da Austrália, para mim, é a materialização do alinhamento. A gestão do governo central enxerga uma necessidade, uma reivindicação dos professores, das escolas, e ele cria uma política que satisfaça isso, e não o contrário. Eu crio a política e você me satisfaça fazendo o que eu acho que tem que ser feito. Um foco, a importância do foco está na aprendizagem do aluno, e não no meio, mas no fim da educação. E aí a aprendizagem não é só da matemática, do pensamento crítico, do exercício da cidadania, da cultura da paz, qualquer coisa que a gente acredite que tem que entrar aqui. Mas o aluno tem que estar no centro aqui e o seu aprendizado. A importância de priorizar ações que estruturam o trabalho da rede, né, ações que estruturem esse trabalho, e a importância dos processos de implementação da política, que eu acho que fica clara no exemplo da Austrália, como que a implementação ela foi cuidada. Cada detalhe, né, foi pensado como que ele ia, o que ia acontecer quando ele chegasse na escola. Gente, obrigada pela paciência, queria agradecer, e aqui está o meu e-mail para quem quiser entrar em contato. Obrigado, Paulo. Eu acho que a palestra da Paula deixou para mim claro a importância do papel que os diretores têm para compartilhar e pôr em prática. Isso que ela falou são os significados que estão por trás das mudanças que a gente quer implementar na gestão municipal da educação. Quer dizer, então são significados que têm que ser passados para quem vai conviver e para quem vai praticar essas mudanças. E isso pode chegar até os mínimos detalhes, como o exemplo do currículo australiano, né? Como que é importante para o diretor, em conjunto com o secretário, ter essa noção e ver que o processo não é só apenas para quem já viu os processos,
que a gente vai trabalhar, o livrinho da Fundação Itaú Social. No último encontro que nós tivemos do G2, alguns secretários e pessoal do G2 viram os livrinhos e até se assustaram um pouco com o desenho dos processos, os fluxos de atividades para fazer merenda, transporte, etc, etc. Só que os processos não são, como a Paula mostra, apenas desenhos que a gente tem que implementar, mas são situações, são práticas, são rotinas que têm um significado novo para quem vai participar. Então, quem vai participar e implantar tem que entender esse significado e por que essas alterações estão sendo pedidas deles, né? Não é só fazer um desenho que ele é bonitinho, mas é entender para que isso acontece. E se o diretor não souber o que está acontecendo, não vai poder passar para a escola. Então, eu acho que é isso. E eu acho que meu comentário final, provocado por essa palestra, é que para assumir esse papel de liderança pedagógica nas suas escolas e na rede, os diretores têm que estar sintonizados com os princípios e diretrizes que vêm da Secretaria de Diretoria, não de cima para baixo, né? A Secretaria de Diretoria vão elaborar essas diretrizes com participação com os professores, mas eles são aqueles que sistematizam e que organizam a maneira de transformar isso numa prática cotidiana. Então, como é importante que a gente tenha também, acho que eu gostei muito desse conceito de líder pedagógico, já que o papel e a função da escola principal não é pedagógico, então o diretor tem que estar lá na frente também, trabalhando nessa dimensão. Eu aproveito então agora aqui para abrir uma sessão de perguntas, para quem quiser fazer alguma pergunta, comentário, para a Paula responder. Eu perguntaria o seguinte, pensando em tudo isso, né, em termos desse conteúdo que você trouxe, uma coisa meio simples, que estratégias cotidianas que você poderia pensar agora, poderiam melhorar a comunicação entre a secretaria e as diretoras e diretores para dar margem ao tipo de mudança que se quer implementar? Quer dizer, a gente tem toda uma estratégia de implementação, tudo bem. Mas, além disso, tem algumas rotinas e estratégias cotidianas que, por si só, já podem favorecer, né, esse tipo de mudança. Volto a dizer, a gente tem que materializar esse diálogo, né? Então, nós estamos sempre abertos. Então, acho que a secretaria, mais do que se colocar à disposição de maneira como desejo, ela tem que estruturar esses momentos. Então, acho que uma coisa fundamental, o Davi vai falar um pouco disso, da experiência de Goiás, é do diálogo do secretário com as escolas, né, e da sua equipe. Então, garantir, por exemplo, reuniões semanais, né, onde você vai... quem tem poucas escolas consegue fazer isso com todas as escolas. Quem tem muitas escolas, por região. Essa escuta é fundamental. Muitas vezes o secretário começa a ficar refratário a isso, porque ele acha que vai chegar lá e só vai ter reclamação, né? Então, tende a se afastar da escola por causa disso. Acho que isso é importante. Garantir que a Secretaria de Educação seja um canal de escuta, por exemplo. Então, fica claro para os diretores que você tem um setor de pessoal que está disposto a te ajudar. Porque muitas vezes também, o que acontece? A relação com a secretaria ou com a prefeitura, no caso, às vezes o pessoal nem está na educação, tem um departamento à parte, né? Também é refratário a você, não sei, fulano não está aqui. Quer dizer, garantir que esses canais existam. Eu acho que uma experiência positiva do MEC, que eu escutei muito dos secretários de educação, e que a gente não escutava com respeito às diretorias de ensino estaduais, era que sempre que alguém atendia o telefone, tentava te ajudar. Podia ser que muitas vezes não conseguisse, mas existia uma tentativa de estabelecer o diálogo, que o MEC fez com os municípios, estando mais distante do que inclusive as diretorias regionais que estavam próximas, né? No caso da diretoria, dependia muito da diretora. Então, tinha a secretária que dizia, nunca fui recebida. A diretora de escola, ela nunca me recebeu, a diretora regional, mas eu conseguia ligar para saber do recurso e tal. Então, eu acho que deixar claro esses canais, mais do que só dizer que eles existem. Então, esses são os telefones para cada caso, né? Eu acho que... Eu gosto dessa coisa, eu volto da coisa da especificação, que não deixa de ser um estabelecimento de processos, aí no caso desse diálogo, né? A Paula, né? Toda a nossa admiração aí pela sua exposição. Paula, nós já tínhamos
encontrado ela em encontros da Undime também, né? Então, Juquiá, eu até vou falar e depois vou passar aí, está todo mundo quietinho aí para os diretores, para eles falarem. Esse diálogo, eu acho assim, nós temos hoje, é uma correria tremenda, mas nós procuramos estabelecer esse diálogo, por mais corrido que seja a nossa rotina, ele existe. Ainda eu acho que deve ser melhorado e muito. Na questão da gestão pedagógica que você fala, expôs também, da importância do diretor nós nos preocupávamos muito com aquela rotina maluca da escola, e que o diretor faz tudo aquilo mesmo, atende os pais, atende isso, aquilo, todos, né? E o professor substituto e tudo mais. Nós fortalecemos, no início, nós trabalhamos muito com a formação, vamos falar assim, que centralizava os nossos ATPs, a nossa equipe indo às escolas semanalmente. Nós temos 4 horários de formação, mais um da escola, são 5 horários de formação semanal, 5 HTPCs. Então, hoje nós fortalecemos e vamos então trabalhar com os coordenadores, né? Eles serão os gestores pedagógicos lá na escola. Então, eles vinham para o departamento semanalmente, eles vêm, eles estudam, eu falo, é um estudo constante, eles fazem a formatação, estudam, montam material e vão para as escolas nos HTPCs. Aí nós pensamos, o coordenador está ficando muito só, vamos chamar também para a gestão pedagógica os vice-diretores, que muitas vezes ficavam com uma função meio também difusa, né, entre o administrativo e o pedagógico. Hoje, os vice-diretores também são gestores pedagógicos, vêm para a formação semanal, elas estão de testemunha, elas vão falar, nós temos vice-diretores aqui, tá? E participam efetivamente dessa formação, tá? Então, mais ainda, eu gostaria de passar aqui, vou passando, elas vão ter que falar, não sou eu que estou falando só, da elaboração do currículo também que você falou, dessa questão do currículo que nós temos, como que o currículo chega até a escola. Hoje existe um currículo que na verdade, o norte, a direção, as estratégias, ou o que mais implementar esse currículo. Claro que a escola tem autonomia, mas aquele currículo, o norte, o central, ele é dado, foi estabelecido, escrito, e eu gostaria que, vou passar para a supervisora e depois para um diretor falar, ouvisse como que isso acontece. Aí eu vejo, você falou do diretor, de repente o diretor, nós pensamos assim, ele ficava entre as obrigações e responsabilidades administrativas e o pedagógico, né? Aquela dicotomia lá. Então, nós fortalecemos a equipe pedagógica com a dupla, o PCP e o vice-diretor, mas por isso não que eles sejam alheios, mas efetivamente formadores são os PCPs e os vice-diretores, semanalmente. Bom dia. Na verdade, aquilo que você falou das lacunas, né? A gente observava no acompanhamento das escolas que muitas crianças chegavam lá no 3º ano, não conseguiam fazer, né, as atividades do 3º ano porque havia alguma lacuna lá do 2º, ou do 1º, ou até da educação infantil. Então, pensando nisso, o departamento elaborou em cima do currículo. Então, os professores têm dias, por exemplo, para trabalhar aquele conteúdo de matemática, de língua portuguesa, dentro da rotina, e aí acompanhado na escola. Só que aquele currículo, a princípio, né, foi visto assim, até por alguns gestores que estão aqui podem falar, como algo engessado. Eu acho que assim, nós pensamos, né, quando entregamos para a escola, foi assim, que nós precisamos dar o remedinho na hora certa. Então, o aluno não pode chegar lá no 5º ano com algumas lacunas lá do 3º ou do 4º ano. Então, o que nós falamos aos diretores, à nossa equipe gestora? É assim, ele precisa aprender isso, são as expectativas e habilidades que ele tem que aprender naquele ano. Porém, eu estou lá na minha sala e o meu aluno não conseguiu aprender aquela expectativa. Então, eu preciso retomar lá a uma expectativa, uma atividade do 3º, 2º, ou seja, da fase onde ele está,
visando resolver o problema e não deixar avançar o problema, porque na rede a gente percebia que os alunos estavam avançando com o problema, né? Então, por isso nossos índices, né? Além de terem um crescimento, a gente observava que até o 3º ano eles vão bem, e quando chega no 4º e 5º tem um declínio. Então, o problema estava ali naquele meio, e aí essa rotina visou, na verdade, resolver alguns desses problemas, e foi assim aceito pela maioria dos professores, que são os professores preocupados com a aprendizagem. A pergunta é: como contagiar aqueles professores? Qual é o mecanismo que a gente poderia utilizar para aqueles professores que não fazem o currículo, não desenvolvem a rotina, não querem que o aluno aprenda? Se você tem assim algum exemplo, alguma ajuda nesse sentido. Tá? Eu entendo que a opção, né, que vocês fizeram, e longe de mim, assim, acho que é muito difícil opinar de fora, tá? Agora, o que eu acho que talvez vocês devessem prestar atenção, né? Que se o diretor, veja, o diretor, ele é a autoridade máxima, não no sentido de que ele manda em todo mundo, né? Mas ele é uma figura central ali da escola. E o que a gente está dizendo quando a gente tira ele de tudo que é pedagógico? É uma mensagem, né? Que tal? O que não quer dizer que o pedagógico não seja importante, porque ele está sendo coberto pelo vice e pela coordenadora. Mas se ele está alijado de todas as atividades pedagógicas, dessa comunidade de aprendizado pedagógico que vocês criaram, de certa forma é isso que vocês estão fazendo, vocês criaram uma comunidade de aprendizado, e esse é o modelo que a gente observa, que é um modelo de mudança sustentável, né? Que não é aquela mudança para mudar o índice amanhã, mas para mudar, né, a verdadeira mudança educacional. Que você é uma mensagem para a sua rede, que essa autoridade máxima não necessariamente precisa participar. Então, que talvez eu daria como um conselho? Turnar com o diretor, com o vice-diretor. Dividir entre toda a equipe as tarefas. Então, vão ter tarefas mais, vamos dizer assim, burocráticas, que é o diretor mesmo que vai fazer. Mas talvez, será que não tem algumas que a secretaria da escola consegue resolver e que o diretor acha que é dele? Então, ajudar ele a enxergar isso. 2. Atendimento dos pais. Será que não dá para dividir com o coordenador pedagógico em alguns momentos, para o diretor também participar desse momento pedagógico? Então, acho que não é pegar e botar tudo na mão dele, mas também não é tirar tudo da mão dele. Eu acho que é procurar esse equilíbrio. Porque, veja, vocês criaram uma coisa muito rica, que é essas reuniões. E, de certa maneira, ele está excluído. Eu ficaria triste, porque eu adoro essa, né? Se eu fosse diretora, eu falaria, eu não quero ser diretora, eu quero ser vice. Aí eu vou na reunião lá para aprender com meus colegas, para falar das coisas que, né? Assim, não é uma exclusão, de que eles estejam excluídos daquele momento tão importante da formação. Mas como que eles também participam desse momento? Eu sou diretora de uma escola no município de Juquiá e eu participo das formações, tanto na escola, acompanho as formações na escola e também faço a formação que é em outro horário, no noturno, né? Eu organizei meus horários para estar participando dessa formação. Com essa formação, eu posso acompanhar mais de perto o andamento pedagógico na escola, que também é uma das tarefas do diretor. Então, no caso da tua escola, participa todo mundo, vamos dizer assim, toda a equipe gestora está envolvida no pedagógico, né? Que eu acho que é importante que o diretor também tenha ajuda nos outros aspectos, para ele também não ficar sobrecarregado, né? Então, acho que é importante, a mensagem é para todo mundo, o pedagógico também é do diretor, né? Eu acho que é isso. Agora, como que a gente vai configurar, vai depender de cada rede. Aí, tentando pensar um pouco na sua pergunta, e existem várias pesquisas também no Brasil que mostram isso aí no Brasil, tá? Como a partir do 3º ano, a gente começa a ter um problema de desempenho. E o que se tem encontrado é que, assim, o 1º e o 2º ano, mal ou bem,
existe uma clareza sobre para que ele serve. O terceiro ano é uma zona meio cinza. Então, reforça mais ainda aquilo que eu falei, né? Então, o que é mesmo? Então, qual que é meu papel como professora de terceiro ano? Alfabetizar aqueles que não foram alfabetizados e dar umas coisinhas lá para eles lerem. A gente não tem muito claro na leitura e na matemática qual que é a próxima escadinha que tem que ser, né, que o aluno tem que subir. Então, acho que o currículo ajuda nesse sentido, né? Porque quando a gente fala assim, o aluno veio com lacuna, vamos pensar, será que o professor que pegou aquele aluno, ele tinha claro o que ele tinha que fazer? Porque se ele não tinha claro, é injusto também a gente cobrar dele. Pensa. Então, o professor tem que ter claro e tem que ter apoio para conseguir, né? Então, acho que esse trabalho que vocês estão fazendo, ele é interessante nesse sentido, que ele está deixando claro os passos e está tentando cobrir a lacuna. Também, um outro conselho que eu daria, que eu acho que... porque eu acho que é parte da nossa cultura no Brasil, a gente achar que qualquer coisa que venha pronta, de alguma maneira, tira a minha autonomia. Quando, muitas vezes, eu pego na sala do professor a primeira tarefa que o colega me dá e faço xerox. Então, eu acho que talvez ajudaria a tirar um pouco esse conflito, que existe na escola, discutir essa questão. Discutir o que é autonomia, né? De que autonomia a gente está falando. Se o professor tem autonomia, por exemplo, para não ensinar alguma coisa que ele não quer ensinar porque ele não gosta, será que isso é justo? Né? Então, eu entendo, a gente troca o pneu com o carro andando. Né? Vocês querem resolver um problema e estabelecer um material, etc. Então, não acho que invalida. Eu acho que, junto com isso, começar a gerar uma discussão que talvez ajude um pouco a tirar as barreiras. Agora, não existe consenso total, nunca, né? Então, tem que trabalhar com essas diferenças mesmo. Mas eu acho que trazer esse debate, muitas vezes a gente tem medo, né? Então, a gente não fala, mas faz. Então, acho que tem que falar, olha, nós não somos contra, mas a gente é a favor do aprendizado do aluno. A gente acredita que todo mundo tem direito a aprender. Eu acho que é abordar de outra forma. E a pergunta é, aproveitando o conhecimento da palestrante aí, sobre a importância do planejamento conjunto para que essas ferramentas técnicas sejam aplicáveis dentro da nossa realidade, porque, na verdade, são lições que, se postas em prática, elas contribuem muito para que a aprendizagem seja mais de qualidade, vamos dizer assim. Porém, isso depende de um planejamento que não se faz numa escola só. E falando de diálogo entre secretaria e escolas, pelo teu conhecimento, teus estudos, acho que seria interessante que você compartilhasse com a gente alguma coisa sobre esse planejamento conjunto. Eu acho que a elaboração de expectativas de aprendizagem, esse processo, né, ele é um processo de planejamento conjunto. Quer dizer, não dá para a secretaria fazer isso sozinha. Percebe? Sozinha, que eu digo, contratando alguém e não fazer esse diálogo com os professores. Exatamente por causa disso que você falou. Então, eu acho que a Austrália é ótimo. Eu não conheço a sua cidade. Eu vou lá, traduzo e falo para você fazer. Óbvio que não vai dar certo. Não é isso, né? Eu acho que a gente estuda outros modelos, na minha opinião, não é para copiá-los, é para aprender com esse processo. Então, o que eu aprendo com a Austrália não é que o aluno tem que contar até 1000. Eu não sei até quando o teu aluno tem que contar. Eu acho que isso é uma discussão que a gente vai fazer no Brasil e em São Paulo e no município. O que eu sei é o seguinte, se não tiver participação e se os professores não estiverem convencidos, não vai adiantar. Eu acho que essa é a lição da Austrália. Mas eu enxergo que um fórum excelente de diálogo, secretaria e escola, é o currículo. Um tema, o fórum, o debate sobre essas expectativas. Porque é lá que você vai compartilhar quem é seu aluno, quais são as suas dificuldades, e poder chegar num acordo. Não só com seus colegas, mas com toda a rede.
Porque o seu aluno, ele não é só da sua escola, ele é do seu município. E o ideal seria, quem sabe, que a gente pudesse fazer isso com a rede estadual, porque o aluno também, a gente compartilha esse aluno, a rede municipal e a rede estadual. Um processo como esse não dá para fazer sozinho. Dá para fazer sozinho, aplicar um material, aplicar uma apostila, isso eu faço sozinho. Um processo onde todo mundo tem que aprender para acontecer, eu preciso do coletivo. Então, você como professor de terceiro ano, precisa conversar com o professor de primeiro e de segundo da sua escola. Senão, não vai dar certo, né? Você, da escola X, tem que conversar com a escola Y. Senão, o aluno do seu município não vai aprender aquilo. Então, eu enxergo no debate do currículo uma ferramenta muito importante para começar esse diálogo, porque é uma linguagem comum. Qual é a linguagem comum que nós temos como educadores? O pedagógico, né? O pedagógico. Isso, se tem alguma coisa que só a gente sabe fazer, ou deveria saber fazer, a gente sabe que nós temos problema de formação de professores, etc. e tal, mas não é essa a questão. Nós temos um saber que é o saber pedagógico. Esse é nosso saber profissional. Então, essa é a nossa linguagem compartilhada. Então, eu acho que é partir disso, né? E muitas vezes a gente esquece disso. A gente se preocupa porque tem que se preocupar, tá, diretor? Não estou dizendo que não tem. Mas quando a gente enxerga o nosso cotidiano, a gente está lá, é a merenda, e a gente esqueceu da natureza do nosso trabalho, que é o pedagógico, né? E isso é uma maneira também de desprofissionalizar a nossa carreira, certo? Porque aí serve qualquer um. Se é para ficar aí só para ver se a merenda chegou, precisa ser pedagogo, precisa ter formação? Não. Né? Então, acho que a gente tem que afirmar o nosso saber, porque isso fortalece a gente também como profissional. Hoje à tarde nós vamos ter ainda uma apresentação de um caso específico para ilustrar e continuar essa discussão sobre o diálogo entre a Secretaria de Educação e as escolas. E após essa apresentação de caso, vamos ter a oportunidade de fazer um trabalho mesmo prático, uma conversa, uma discussão entre os diretores do município e o pessoal da equipe gestora do órgão central, né? Exatamente para começar a discutir, ou continuar a discutir, como é que a gente pode melhorar e trazer novos elementos. E agora, no momento de início do nosso ano de melhoria, para favorecer esse diálogo. Eu queria agradecer muito a Paula pela presença aqui.